Boa noite, seja bem-vindo a mais um DestravaCast. E olha só, fiquei um tempo afastado, um tempo aí de justa causa, né? Precisei viver aí um momento muito bacana na minha vida, o nascimento aí do Felipe. A minha esposa Juliana também aí ficou, né? Precisou viver esse tempo. E eu trouxe duas pessoas hoje aqui que realmente acompanharam toda essa fase de gestação da Juliana, o nascimento, a primeira consulta ali. Então, eu tô com duas pessoas maravilhosas da Clínica Rubi. São duas médicas amigas. Também mandar um beijo para os maridos também, que são os nossos amigos aqui, que nos tornaram, né, esse vínculo foi muito bacana. E hoje eu tive o privilégio de reinaugurar esse DestravaCast com elas. As médicas, empresárias, esposas, e elas vão destravar aqui pra gente como é conciliar tantos papéis de mulheres, né? Que vocês têm que fazer tudo ao mesmo tempo. E como que vocês fazem para equilibrar esses pratos. Então, boa noite, seja bem-vinda, Gabriela, seja bem-vinda, Bruna, ao Obrigada, DestravaCast. Leandro. Obrigado pela presença, viu? Elas vieram de longe, tá? De Jundiaí, atravessaram aí os oceanos da Bandeirantes para estar aqui com a gente hoje. Foi fácil chegar? Pegaram muito trânsito? Foi Foi bem. tranquilo? Então tá bom. Contrafluxo? Contrafluxo aproveita, né? Aproveita. Legal. Então, meninas, sejam bem-vindas. Eu vou pedir para que vocês se apresentem mais uma vez, tá? Falem seu nome, um pouquinho da história de vocês, formação, tempo de formação e como que... E a gente vai começando já nessa coisa mais descontraída, a gente vai tocando o barco nesse momento de Strava com vocês, tá bom? Mas sejam muito bem-vindas, muito feliz de receber vocês aqui e vamos trazer assunto pra galera. Aí. Bom, meu nome é Bruna, sou médica pediatra e sou gastroenterologista pediátrica pela USP, com atuação em medicina funcional e suplementação pediátrica. E sou médica e empreendedora, Olha que top. sócia fundadora da Rubi Clínica Médica, junto com a Gabriela. E é um prazer estar aqui com você, dividindo aí um pouquinho da nossa história, compartilhar como foi esse processo de construção da clínica, como é que é ser uma médica empreendedora, né? Os desafios dessa jornada. E eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa aqui que a gente vai compartilhar com você. Com certeza. Obrigado, viu, Bruna? Seja bem-vinda mais Obrigada. uma vez. E a Gabi? Vamos lá, Gabi. Eu estou aqui também. Boa noite, Lê. Obrigada por ter um prazer. Fundadoras da Rubi. Obrigada. Ela sou médica formada, me formei em 12 no interior do Sul, duas residências em obstetrícia e endoscopia ginecológica, que é cirurgia minimamente invasiva, videológica. E depois me mudei para São Paulo e montamos a Rubi, a nossa clínica, né, que é motivo da nossa conversa hoje. Com certeza. Então, uma breve apresentaçãozinha sobre mim. Sim. Ainda bem que a gente vai falar sobre a clínica. Já pensou? Eu tô com uma ginecologista aqui, né, Gabriel? Vou falar do quê com ela aqui? Pelo amor de Deus, pediatra, não Esse- é? Bom, mas você tem bastante assunto. Tenho. Porque a Ju acabou, É verdade, né? de ter o Filipinho aí. Muitas dúvidas ainda, Então, né? tá no lugar Ambas. certo. Né? Verdade. E eu tive o privilégio de ter esse acompanhamento, né, de vocês aí da Clínica Rubi. Cara, de verdade, ó, vocês de Jundiaí estão perdendo tempo, tá? Mulheres, principalmente crianças, não deixe de passar lá, porque assim, eles vivem o encantamento. Acho que é uma das bases ali que vocês, né, a gente que estudou um pouco sobre a história da Disney e tudo mais, a gente sente esse encantamento desde o primeiro momento que entra na clínica. Então, desde você ser chamado primeiro pelo nome, que acho que é o presente maior, né? Acho que você não é um número dentro de uma clínica, você é um nome, você é uma pessoa especial. Então, desde os nomes dos pais, da mãe, quando eu entrei, no da Gabi ainda não tinha muito isso, né? Porque a criança não nasceu. Mas eu tive também esse encantamento porque quando seu filho nasce, você fica bobo tudo que faz pra ele, né? E aí quando eu entrei na sala arco-íris da Bruna, Sala arco-íris. né? O nomezinho lá, seja bem-vindo Felipe, seja bem-vindo Luca. Isso foi muito legal, acho que esse encantamento é muito legal. A clínica é muito linda, tem um cheirinho Obrigada. especial, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso, que Com certeza. tem tudo um estudo por trás, né,
da questão do encantar o cliente. Então, eu sei que a clínica ela foi sonhada, ela foi estudada, ela foi preparada e justamente tem todo um porquê, tem todo um processo, né? Exato. Existe toda uma estratégia por trás e é muito legal ver duas médicas, né? Eu falo que nós vivemos um pouco dessa vida de empreendedorismo. Eu também sou profissional de educação física, sou da área da saúde e eu sei que na minha faculdade, pelo menos, não houve uma preparação para o empreendedorismo. A gente se forma a ser professor. Vocês se formaram para ser médicas. E Exato. pensar no algo além, né? Cara, vou construir uma empresa, ir pro lado do administrador, né? Que também é algo desafiante. E o médico, normalmente, ele não tem esse tempo, porque ele fica, né, entre turnos e turnos, em plantões em plantões. Como é que vai pensar, como é que vai sonhar numa clínica? Às vezes não tem tempo para isso. Mas vocês tiveram esse tempo, né? Teve toda uma sinergia, tem toda uma história por trás, e realmente é algo que encanta. E vocês estão de parabéns, viu? Obrigada. Bom, vamos lá, vamos falar então da clínica, né? E fico feliz do seu relato, né? Ah, Porque obrigado. você é um paciente real, né? Né? Verdade. Um paciente real da Rubi. Gente, não tem merchan, tá? É verdade. Eu fui lá, testei, validei. E é por isso que eu as convidei, porque eu falei, gente, realmente vale a pena elas estarem aqui para contar como, né? Porque isso também é um grande mito do empreendedor. Tem muito empreendedor das antigas que tinha medo, né? De compartilhar como que faz os bastidores, o que faz, o que pensa, como que criou as coisas, né? Porque alguém vai copiar. Mas a gente sempre fala que o original, né? Jamais ele vai ter cópias, né? Então, pode até ter alguma coisa similar, mas não vai ser igual, né? Então, o original não tem jeito. O que vir depois vai ser espelhado no original. E aí, então, pode até chegar perto, mas não vai ser igual. E nós Então, acreditamos todos. tem, né? Isso que é legal, é ter ideias, acreditar nos seus ideais, desenhar, como nós vamos falar. Hoje, quem vê a clínica pensa que foi tudo muito fácil, que a gente sabe que não é. Sim, Várias batalhas, várias reuniões, muito planejamento. Foi rápido, mas muito intenso. sim, Então, a gente acredita verdade. que nada melhor do que gerar o seu filho. A gente brinca que a Rubi é um dos nossos filhos. Sim, sim. Então, essa coisa do planejamento é muito bacana. E por isso a gente acredita que, embora os processos possam ser replicados, cada instituição clínica tem seu Suas jeito que você essências, né? falou. Não dá para Exatamente. substituir a Bruna Não ou a dá. Gabriela. É verdade. Então, assim, o processo é replicável, Sim. né? Porque a gente aprende a fazer os processos, a gente aprende ali como encantar, o treinamento de secretária, tudo. Mas ter a visão da Bruna e da Gabriela ali, não dá para replicar. Com certeza. Então, essa é a beleza da Da Rubi. Rubi. E a gente sente também, Leandro, que nós estamos numa região privilegiada, Sim, no sim, centro de sim. São Paulo, gente. Uma região muito privilegiada. E as pessoas, elas não se contentam com um pouco, elas querem mais, elas querem viver uma Sempre. experiência, elas não se preocupam em investir, querem esse retorno. Então, Uhum. muito bacana. Eu até de vez em quando brinco com algumas pacientes que inventam, né, que fizeram uma formação e depois migraram, que tem espaço para todo mundo, que se nós tivermos essa visão, tudo que nós quisermos pôr em prática, na nossa região a gente consegue, tem espaço para tudo. Tem. Verdade. Verdade. E Jundiaí é uma cidade que está crescendo muito e com muitos imigrantes de vários lugares diferentes, né? Isso é muito legal também porque traz com eles novas culturas, né? Novas formas de enxergar negócios. Isso eu sinto que nossa cidade está ficando muito rica com essa Isso é legal. diversidade. É muito legal. Ainda bem, né? Ainda bem. Bom, vamos falar de Rubi. Então, Né? falar Como de você Rubi. falou de essência, Rubi é um nome forte, né? Então já lembra ali aquela pedra preciosa, aquele brilho. Então, realmente, acho que vocês acertaram no nome, né? Na questão, assim, marca com relação ao propósito, à estrutura. Acho que tudo se combina, tudo se conversa. Vocês foram muito assertiva nessa hora. Então, fala um pouquinho como foi essa criação, os bastidores, o porquê de Rubi,
né? Eu conversando ali, né, com vocês, eu achava até que tinha alguma questão de nome, de junção de acrônimos, essas coisas. Eu sei que E tem, tem mesmo. mas não era próximo do que eu pensei. Depois eu vou falar pra vocês o que era. Mas O o que você primeiro. pensou? Porque, Bom, fala aí, fala pra gente, Bru. a escolha do nome foi um desafio, né? Porque Sempre, né? sempre é um desafio, né? Vai escolher o nome dos nossos filhos. Sempre também é um desafio que a gente fica pensando no significado, naquilo que a gente almeja. O nome da clínica, a gente passou acho que umas 4, 5 batendo cabeça, discutindo. Aí buscava nome, aí não, isso tá muito comum, isso não tá legal. E durante esse processo da construção foi tudo muito intenso. E no meio disso, eu acabei tirando férias. Eu peguei uma semaninha de férias com meu marido. Olha, eu preciso sair um pouco, eu preciso descansar, porque eu tava trabalhando insanamente. Sim. E vamos dar uma pausa, né? Vamos descansar. E aí eu viajei pra Vitória. E lá não teve outro assunto, né? Foi só a clínica, porque tava nos processos, né? Ali. Tava rodando a construção, a reforma, correria com o arquiteto. E aí, a gente foi num restaurante, numa pizzaria, e aí a gente, olha, precisa destravar esse nome. Esse nome precisa sair. E aí a gente sentou, eu pedi uma caneta pro garçom, peguei um guardanapo, e escrevi meu nome da Gabriela e comecei a colocar alguns nomes. E aí eu olhei para aquilo, Bru, Gabi, Rubi, Rubi. E aí veio aquele estalo, assim, Rubi, porque casa muito, é uma joia preciosa, remete ali o cuidado, a paixão, feminilidade, espiritualidade, tem vários significados que remete muito com aquilo que a gente busca entregar ao paciente. É o cuidado ali da saúde como uma joia rara, como Sim. prioridade mesmo. Então, quando a gente viu esse nome, quando a gente juntou ali, eu mandei pra Gabi e pro Thiago e eles. É isso. Foi muito engraçado porque foi movimentos em paralelo. Estavam lá no antes eu estávamos pesquisando na internet nomes e a gente com a mesma ideia, precisidade, valor, Legal. algo que remeta à vida, importância. E aí a gente pesquisava Golden, Prime, tudo já tinha nome, Vita e mas não vem, não vem. De repente a gente abriu uma mensagem, Rubi. Tá aqui, Já foi. Rubi. Aí imediatamente a gente deu uma gugada, viu que não tinha uma clínica, né? Que ainda tinha. Estava liberado para registro, Uhum. né? E aí a gente inicialmente decidimos que seria esse o nome, mas depois vem as críticas. Que conversar com. Nossa, Rubi, isso, né? Ético. Joalheria. E a gente ficou Depende do ponto de vista, né, Então, a gente? gente deu uma desanimadinha. Depois a gente olhou e disse... A Bruna, ela olhou pra mim. O que é os nomes? A gente que dá o significado pros Exatamente, nomes. Eu acho que a exatamente. gente vai escolher esse nome e a gente vai criar um significado pra esse nome. Por isso Sim. que ele tem... Uma remeta conotação para outros negócios. né? Exato. Nós vamos fazer com que ele tenha esse sentido. Sim. Mas todo o sentido remetia muito pro que a gente deseja entregar, né? Exato, Dentro da exato. clínica. E depois a gente foi estudar, né, Bru? Mais sobre as pesquisas e a gente foi ver que a pedra rubi relacionada à força, tudo que a gente gostaria de entregar, né? Legal. Relacionada até a procedimentos de cura em algumas sociedades. Legal, legal. Agora nós falamos um pouquinho da essência, né, do nascimento da Rubi. Mas antes do nascimento teve também a gestação, né? A ideia do primeiro... Porque um filho só nasce depois de um relacionamento, não é? É assim, né? Vamos vamos trazer o papo, né, de ginecológico aqui, pediátrico. Para nascer um filho tem que ter um relacionamento. Para nascer uma empresa tem que ter um relacionamento. E para ter uma empresa com sócio, é um relacionamento. É um casamento. É um casamento. Total, total. Eu brinco, hoje eu e a Juliana temos um outro propósito também, né? Ainda não começamos efetivamente, mas é falar diretamente com casais.
E eu faço essa analogia realmente com a empresa. Que a diferença de um sócio para sua esposa é que você só não tem uma relação sexual com ele, porque o resto é igual. Você tem que ter comunicação muito clara, Financeiro. financeiro, combinados, né? Então, é isso. Então, como que se deu esse encontro, né? De Bruna, de Gabi, e como vocês decidiram realmente, assim, duas médicas, apesar dos meios serem até similares, né? Mas vocês poderiam também, de repente, viver coisas diferentes, cada um com a sua clínica ali, uma obstetra, outra pediátrica, e como foi essa junção? Ah, vamos criar a Rubi. Como que surgiu? Acho que tem muito de destino. E Legal. não tem como não falar da mão de Deus, Uhum. sabe? Ligando ali os nossos caminhos. Porque eu sou do Piauí, Gabriela do Rio Grande do Sul. E Tem o norte e o sul. e o que nos uniu foi os nossos maridos. Os nossos maridos são irmãos, então nós somos concunhados, tá né? explicado. E Tá explicado nada, porque cunhado se odeia, né? Vamos falar a verdade, né? não, mas aqui Já- a gente se dá super bem, Então, graças não, mas- a Deus. Entende? Era pra ser um destino, mas todo mundo fala, né, da história do cunhado, não. Tem cunhado que não dá certo, né? Fala É. aquele mala. Nossa, a cunhada chegou, nossa, aquela chata. E mulher é mais difícil, então realmente era pra ser destino, Não, né? foi destino e o que nos uniu realmente de fato foi nossos Que maridos. legal. A Gabriela lá do Sul, eu lá do Piauí. Conheceu, a gente tinha alguns pontos em comum ali de atendimento, né? Eu, quando eu saí da residência, eu já saí com uma cabeça, com um mindset de vou ter meu consultório. Eu já saí ali daquele ambiente querendo ter o meu espaço predestinado ali. E tudo que eu fiz, o passo a passo de fazer residência aqui em São Paulo, de fazer residência na UF, de me preparar dos cursos, de me preparar até antes mesmo de ter paciente, de já fazer o receituário, de fazer folhetinhos, né, de explicar, de introdução alimentar. Tudo isso foi preparando para o momento que eu ia chegar e ter a minha clínica. Eu não sabia que ia ser com a Gabriela, né? Mas em algum momento ela ia sair do papel, com certeza. Legal. E a gente conversava muito sobre algumas frustrações dentro da medicina, né? Porque quando a gente sai da faculdade, não sai médico e assim, no entusiasmo para trabalhar, para dar plantão, né? Para realmente fazer ele acontecer. E a gente teve a maioria dos médicos tem algumas frustrações em relação a esse atendimento pela falta de tempo, de ter um tempo de qualidade com esse paciente, de acolher aquela criança ou a mulher com consultas rápidas. E isso me frustrava muito. E acho que foi isso o meu pontapé ali para já desde o início não querer ter essa vida e ter o meu consultório. E aí a gente começou a conversar e compartilhar dos mesmos sentimentos, né? E a gente não imaginava que seria tão rápido. Então, até porque eu morava em São Paulo, Gabriela em Jundiaí, eu estava terminando residência ainda. Sim. Então, as coisas foram acontecendo em paralelo, mas a gente já tinha esse desejo. A gente até brincava. Às vezes a gente estava indo para a chácara dos pais dos nossos maridos, né? E aí a gente falando, né, que ia ser muito legal, ter um espaço aberto, grande, multidisciplinar. E legal. A gente já tinha esse desejo, né, em comum. Vou falar um pouquinho. E aí, do que a gente, mesmo quando nós nos conhecemos, as nossas histórias são semelhantes, né? Olha que legal. Nós somos empreendedores, já nascemos num lar, assim, de desafios, de hunters, sim, caçadores, né? De fazer aquela coisa do sangue, como é que é o olhar do dono que engorda o gado, né? Exatamente. A gente já veio com essa visão de casa. Estava no nosso subconsciente. Sim. E nós somos do interior. Tínhamos essa vontade genuína de sair da nossa casa, sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto e ir para a capital para estudar, para ter o melhor
mesmo sofrendo. Então, é muito engraçado a nossa trajetória de vida. Não nos conhecíamos, mas é muito semelhante. Nós conversando, Uhum. processos que nós passamos como indivíduo foram muito semelhantes, né? E aí, nos conhecemos, decidimos nos aproximar por questões familiares mesmo. Somos uma família pequena, então decidimos morar na mesma cidade por questões familiares e começamos a trabalhar numa clínica. Essa clínica foi um ensaio da Rubi. Olha que legal. Essa eu não sabia, hein? A gente Exato, foi trabalhou ensaio juntas Juntas numa clínica. da Rubi, porque quase um ano. essa clínica, ela nos delegava funções. Era como nós fôssemos mini donos. Nós tínhamos ali a nossa sala para gerenciar o nosso espaço, a Legal. nossa especialidade. Participávamos de reuniões, conseguíamos construir diversos processos. E éramos uma voz ativa. Legal. Era tipo igual advogados, é um grupo de Co-work. associados onde vocês tinham a responsabilidade perante aos Sim. seus próprios pacientes e a clínica meio que só subsidiava ali o espaço e uma parte do captação, seria Mas isso? nós começamos a nos envolver com a parte administrativa também. Ah, Então, tinha umas reuniões, caraca. como que a gente para a parte legal, financeira, legal. Processos, processos, Na verdade, estrutural. a gente que levava, né, as dicas. Então a gente, tem algo errado aqui. Vocês, a gente que exato. querendo Os mudar aqui ideais eram tudo. muito parecidos, mas nós não conseguíamos implantar. Uhum. As coisas não Fluem. fluíam da forma que a gente esperava. Nesse tempo, a gente foi se equipando. Comprei aparelho de ultrassom, porque era meu sonho entregar na clínica tudo que eu pudesse, de forma prática, Sim. que a mulher não tivesse que ir saindo num local, em outro. Eu queria praticidade. Então, eu fui me equipando. Poxa, já que eu tenho que montar a sala, eu já vou comprar a maca maravilhosa que eu quero, elétrica. Legal. Aí, aparelho de ultrassom, colposcópio. E a Bruna foi se equipando também, balança pediátrica, cópio, brinquedos. Então, toda essa aparelhagem, essa legal. parte um pouco cara da nossa Uhum. especialidade, né? A gente foi comprando. Então, chegou um ponto que a gente tinha autonomia. E aí, eu estava grávida no final da minha gestação. Aí eu lembro que eu barrigão já, e eu pensando, e agora? Não vai dar certo nessa. Não vai dar, eu sei que não vai dar. Terminou o nosso tempo. O que que eu vou falar pra Bruna? Como que vai ser? Porque a gente investiu tanto, já comprei os equipamentos, e como é que vai ser? E aí dei aquela suspirada e pensei, eu não vou pensar nisso. Minha filha vai nascer e vai dar certo, sabe? Aquela coisa assim, não sei o que fazer, não sei como é Sim. que vai ser, mas eu sei que Que lá legal. não é o nosso lugar mais. Até então, eu queria que desse certo, eu fiz de tudo pra dar certo. Uhum. Mas aí teve aquele momento que a gente Top. viu que a clínica nos limitava. Limitava. E logo né? depois eu fui começando também a ficar muito travada, né, em Sim. algumas coisas. E eu disse, não, acho que agora tá na hora Tá da na gente tirar do papel. Destravar. 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 E foi o momento Legal. de Momento de destrava. destrava. aí, Esse ó, foi o gente. momento de destrava. Top. Vou trazer então, fazer uma recapitulação sobre o que vocês falaram e até tirar fazer uma perguntinha aí básica. Bom, vocês colocaram que os pais de vocês, né, eram empreendedores, né, são empreendedores e que também nesse período de faculdade, residência, vocês já vinham com a intencionalidade de se tornarem empreendedoras, né? Então, isso é uma das coisas que mais refletem, né? Como na vida nossa, ter intenções para você chegar a um lugar, a uma conquista, né? Então, antes de você começar algo, a intencionalidade sempre vem primeiro. Então, as duas já casaram isso e era muito legal. Agora, a minha pergunta aqui, uma vez eu, em uma consulta com a Bruna, eu fiquei muito reflexivo quando você falou isso. Sobre a microbiota. Porque você falou que a microbiota, ela pode se estender até 2 a 3 gerações. É isso? Olha, eu gravei, tá vendo? E eu falei, cara, que sensacional, né? Porque, assim, isso me deixa numa situação de
de corresponsabilidade sobre a saúde do meu filho, do meu neto, né? Então, eu falei, pô, eu preciso me alimentar melhor para que meu filho tenha uma alimentação boa, porque o fato de eu comer mal pode interferir até no meu neto. Isso foi, cara, que responsabilidade. Agora, trazer uma questão. Vocês já ouviram alguma coisa sobre a questão também de DNA, ou como vocês colocaram, os nossos pais eram empreendedores, né? E será que isso vem também, é possível? Já tem um estudo, assim como a microbiota também vinha uma questão assim de uma pegada empreendedora no DNA, sei lá, uma Então, coisa assim de... tem geneticistas que falam que sim, né? É, A nossa escolha profissional relacionada, está descrita no nosso DNA. DNA. Agora, também somos influenciados pelo Pelo meio, meio, sim, sim, sim. né? Então, É, de a gente, fatores. Fatores, né? a gente tende a espelhar muito, né, nos nossos pais. Sim, Os sim. nossos pais, eles são um espelho. O espelho. Sim. Sim, a gente tem fatores que mudam também a nossa genética. Só a microbiota, Sim. né, acaba passando, mas isso, sim, com certeza influencia nas nossas escolhas. Mas, apesar dessa vida empreendedora, né, que eu sempre tive ali no meu subconsciente por conta do espelho dos meus pais, eu sou a única médica da família, né? Olha aí. Nós, Então, né? é, A família. a da Sim. Gabriela também, né? Nós somos a única médica da família. E antes de empreender, essa vontade de ser médica veio desde sempre, de infância? Como que foi de vocês Pra duas? mim foi até engraçado. Eu gosto de contar isso porque eu acho Sim. tão É bonito, né? estranho. No meu caso, eu acho estranho. Meu avô era fazendeiro. E que eu participasse do momento de abater os animais. Sim. Mas eu gostava de sentar e olhar eles dissecarem, né? Eles Sim. eles chamavam carnear. Eles É, iam cada um dissecando. Eu não era tive uma esse negócio tão criança. esquisito assim, não, tá? E eu gostava de ver a anatomia, sabe? O músculo, o coração, olhar os bichinhos por dentro. Legal. Enfim, se alguém me Bem, contasse isso, eu ia achar muito estranho. serial killer. Serial killer. Né? E aí eu fui muito para esse lado cirúrgico. A minha formação foi pro lado de cirurgia. Legal. Depois, Legal. é, A Bruna já veio pro lado mais romântico, né, Bruna? Não, eu total romântico da coisa, porque assim, eu sempre quis ser médica. E no início eu até queria fazer cirurgia. Mas depois que fui passando pela residência, internato, né? Durante a Aham. faculdade eu vi que o meu negócio era clínica, cuidar de criança. Que legal. e o que me deu assim, virou a chave, porque eu era advogado, tinha uma empresa já consolidada. O normal seria seguir, né, a carreira Sim. dele. O meu avô teve um AVC, esse mesmo, fazendeiro. Então, grande. Ele teve um AVC e ficou hospitalizado e eu fiquei com ele no hospital. Eu tinha 20 anos. Legal. E aí foi que girou a chavinha, porque ele despertar aquela coisa, entregar mais, eu queria ter mais respostas com meu avô que não estão me dando. Eu queria ser diferente, queria fazer a diferença. Um Legal. pouco também de sonho, né, de juventude. Sim, sim, sim. Interessante. Ó, legal porque, assim, agora a gente consegue unir o lado romântico, né? Com o lado serial killer da Gabi, brincadeira. Mas a dor, talvez, e o amor e o propósito, talvez seja o momento de destrava de vocês de se unirem e criarem a Rubi. Seria isso? Sim. Então, Sim. conta pra gente aí um pouquinho, então, agora desse momento de destrava. Quando chegou esse momento O de... destrava foi a vida que nos deu um pontapé. A gente viu que não ia dar certo Acorda, lá. meninas! Precisávamos tirar nossas coisas. Na verdade, o destrava acho que foi tipo, tá na hora de agir. Tá na hora de agir. Tá na hora de agir. Porque se a gente fica só adiando sonho ali, a gente Sim. nunca foi esperar, ai, não, eu tenho que ter momento tantos perfeito. R$1.000. Não tem um momento perfeito. Ou você começa, ou você dá o pontapé, ou não vai sair do papel. Sim. Quando a gente começa, assim, quando a gente começou, eu olhei pro meu marido, porque meu marido é o financeiro da casa, Sim. tá? Então eu sou o lado romântico e ele é o lado financeiro, Mais racional. O que diz, ó, dá ou não dá pra ir por esse caminho. Eu cheguei, não. Olha, vê se dá.
Faz a conta aí, vê se vai dar. É claro que não vai dar, mas a gente vai dar um jeito, porque Sim, é o seu sonho e a gente vai fazer. E ele foi legal. meu maior e o destrava pra gente foi realmente dizer: "Olha, tá na hora de Tá na agir, hora de tá na agir. hora de tirar do papel, porque a gente tá pronta. A gente não tem dinheiro, mas tá pronta". Uhum, sim, sim. Mais Olha ou só menos, a que. gente tinha É, a gente certo, tinha, Sim, uma sim. certa sim, sim. organização, que eu Mas, acho que também gente, foi importante. vocês lidam com essa situação todos os dias, né? De pais que falaram, como que foi? Ah, aconteceu. Nós não estávamos, não estava no sonho, né? Não estava preparado para ser pais. Mas aconteceu. E aí nasce, aí cresce, aí passa de uma doutora para outra e tá todo mundo bem, né? É, Então, assim, Você soube, é, né, a vida ela te força às é, vezes te a tomar força. decisões, querendo ou não. Exato. E se você demora, ela faz você tomar de qualquer jeito. Então, foi mais É. ou menos isso. A gente sabia que em algum momento ia acontecer. E aí vimos que não ia dar certo ali, que nós teríamos que procurar um outro local e já estávamos legal. prontas para Para iniciar. iniciar. Mas ainda não tínhamos nada amadurecido. Foram reuniões, cima de reuniões para mapear tudo, brainstorm, Sim, né, pontuar nossos ideais, nossos valores, legal. espaço físico, encontrar uma sala. Foi difícil encontrar um espaço físico. Temos localização, estacionamento, idade, né? A Uhum. nossa sala porta cadeira de rodas. Precisava um banheiro para atender a ginecologia, tinha que ter uma sala, banheiro para banheiro para recepção. Então todas essas questões nós tivemos que mapear, Olha que legal. pontuar e tinha que ser rápido, porque não tínhamos local para atender, né? Nós estávamos A Rubi nasceu antes da Sarinha ou depois da Sarinha? Depois. Depois. uma Legal. semana depois, Uma semana depois. praticamente. E como que foi também essa questão com os maridos irmãos? Porque cada um tem as suas vidas distintas. Eles teriam que, de uma certa forma, agora ver as suas esposas empreender, porque também existe essa dedicação, né, pro negócio. E aí, assim, pô, eu vou perder a atenção da minha esposa porque ela agora vai ter um filho que é a empresa e que vai demandar uma atenção. No seu caso, talvez foram 2 filhos ao mesmo tempo, Gêmeos. né? Então, assim, como que foi essa logística, a aceitação, a conversa com eles, entre vocês também, porque, querendo ou não, acabam sendo sócios juntos, né? Pelas decisões, Sim, às vezes, uma opinião, porque total. cada um tem seus trabalhos, mas acabam também opinando e ajudando também vocês, né? Como que funciona essa. Acho que nossos maridos foram os nossos maiores Ah, que incentivadores, legal. né? E o que, como eu disse, né, o meu marido é do financeiro, então ele Sim, disse: "Vai vai dar. que dá, vai que já deu". Ah, foi muito bacana e eles são nossos sócios na vida, né? Sim, é isso. E para montar a Rubi, eu e a Gabriela somos médicas, apesar de ter essa subconsciente aí, empreendedor. Mas a gente não entendia muito de financeiro, né, de gestão, de mapeamento, de processo, CRM. Só conhecemos o CRM da, da medicina, Da né? medicina. Então, a gente teve que estudar bastante, fez cursos de gestão de clínica e de consultório Ó, que para legal. entender ali os trâmites legais. Os nossos maridos têm uma visão. O meu marido trabalha em banco, então ele tem uma visão muito de processo financeiro. O marido da Gabriela já entende um pouco mais de Mas tecnologia. também Então, Legal. então eles, o conhecimento deles agregou muito ali pra gente Pra naquele vocês. momento inicial e foram nos direcionando, né, para que realmente tudo aquilo saísse do papel. E Sensacional. eles participaram nesse início, assim, no sentido de olha, vamos por esse caminho, faz assim, faz assado, vamos desenhar aqui o processo, do processo de ter um local, da construção do Do local, local. definir, por exemplo, antes da clínica estar pronta, a gente já tinha um processo de Uhum. atendimento, como que a secretária ia ter que atuar, treinamento de secretária, de mensagens ativas que essa secretária ia mandar, Legal. do
processo de descobrir ali o cheiro da Rubi, né? Que foi uma coisa assim É que muito legal isso. foi muito bacana. A gente passou por essa experiência, desejo de que a Rubi, além de ser um lugar aconchegante ali, mas que também remetesse um cheiro e que fosse um cheiro que trouxesse calmaria, acolhimento, Uhum. que a gestante também não ficasse enjoada, né? Sim, Com é o cheiro do, verdade. com o cheiro que é Importante. importante, né? Porque às vezes elas acabam ficando muito Ficando enjoadas, né? enjoadas. Com alguns cheiros. É, do cheiro, do cafezinho, da forma como ia estar ali posicionado o banheiro, da forma como as salas iam estar Nossa, dispostas, literalmente. todos os Tudo. detalhes. Todos Olha, os pra não detalhes. dizer tudo, outra coisa pode que nós Legal. tudo Não, muito possível. legal. Passamos a fita inúmeras vezes no chão depois de entrarmos na sala. É, E acho que tem uma coisa de intencionalidade. Sempre, Cada né? canto da Rubi, ela tem um propósito, ela tem um significado. E isso pra gente é o nosso orgulho, né? Sim. É o nosso xodó mesmo, porque foi um aprendizado incrível Incrível. e de amadurecimento também, né? Porque, imagina, somos quatro, né? Sim. E às vezes a gente dava ali uns pitacos e um concordava, o outro não. Então teve também bastante discussão em relação. Parte, né, E do... sim, Ah, com certeza. Mas no fim a gente conseguiu desenhar tudo. Se escapou alguma coisa, foi muito pouco. Ah, e a gente vem nesse processo de melhora dia a dia, contínua, né? porque a empresa ela tá só no começo. A gente Sim, está sim. engateando ainda. É literalmente um bebê. É um bebê, né? E é muito legal. Só que um exemplo, eu vou falar pela percepção que eu tenho como cliente mesmo, né? Por mais que seja um bebê, é um bebê muito bem estruturado, né? Muito bem Tem uma boa preparado. microbiota. Exato. Olha aí que legal, tá vendo? É isso, é sobre isso. Porque, como você falou, eu percebi isso desde o primeiro dia que eu entrei na Rubi. Cada cantinho ali foi estudado, ele tem um propósito, tem uma comunicação, tanto, até mesmo porque, assim, é uma clínica para mulheres. Então, às vezes o homem, Saúde da mulher e da criança. né, é verdade, da é que ainda criança. é muito um papel Sim, quem acaba feminino levando cuidar do a criança é a filho. mãe, né? Exato. E assim, eu em nenhum momento eu me senti tipo um peixe fora d'água, sabe? Numa clínica aonde tem tudo aquela coisa tipo, poxa, é a mãe que vai levar, ou então você vai encontrar uma gestante. E eu não fiquei assim. Eu me senti muito bem acolhido em todos os momentos. E eu percebi que outros pais também frequentam, então talvez é uma coisa que deixa ele também de uma certa forma mais à vontade. Porque eu já fui em outras que você fala, cara, não, é melhor eu não ir, porque às vezes pode ter alguma situação ali que eu vou deixar uma outra pessoa constrangida. Então, Isso é uma coisa que me dá muito orgulho, porque nós atendemos freiras, irmãs, olha que legal. cadeirantes, uma afetiva. Homens ainda não, porque eu sou ginecologista e acaba atendendo as O homem mulheres, sempre né? se vai, passa com a doutora, né? Com a Bruna, né? Mas isso é muito bacana, porque ele se sente. Sim, sim. É Uma porque às clínica vezes. inclusiva. A gente consegue Exato, consegue porque. atuar. acolher todos. E É, esse é outro propósito, semelhante na formação. Atuar ao longo do no interesse da pediatria, ela consegue acompanhar a criança do nascimento até a até adolescência. adolescente. E eu da adolescência até a senilidade. Olha que legal. Então, esse é o brilho para nós, Sim. essa É um ciclo, né? integrativo, É um né, do ciclo. ciclo. Sensacional. Bom, e os desafios? Vamos trazer um pouco mais para essa. Depois que a clínica foi inaugurada, depois que o bebê nasceu, como que foi, assim, sustentar? Porque os primeiros clientes, como que aconteceu? Como que vocês estão vivendo hoje? Vamos trazer essas realidades acho, aí, que acho que é legal também falar. para mim, dois desafios maiores. Primeiro é isso que a Ana bem pontuou. Ele é tão sobrecarregado com aquela coisa, é um conteúdo,
uma necessidade de aprendizagem tão grande, é tanto conteúdo, é uma imersão. Você é residente, você mora no hospital, trabalha 24, 48, 72 horas, a gente já chegou a Sim. trabalhar. E aí você fica só naquele mundo de medicina, seus amigos são médicos, a gente só fala de paciente, doença, remédio, e aí tem essa limitação. Então, é difícil pra gente estar em outras coisas que andam. Mas conseguimos, fomos atrás. E outra dificuldade é você gerenciar, porque como o tempo do assistencialismo, o tempo de atendimento demanda muito, é difícil você conciliar com as outras, com a parte administrativa da clínica, Sim, né? Com a sim. parte operacional. Esse é um desafio grande, né? Legal. E você, Bru? O principal é o desafio operacional. Você não. A gente é médico. Ela é mãe, sou mãe. Esposa também, né? Tem uma vida corrida, treinos, né? De né? acordar às 4h40 da manhã para ir treinar, Importante, né? que é importante, tá? Então, para mim, também é um desafio, gerenciamento. Mas a gente conseguiu organizar, estruturar muito bem os processos. E a gente tem uma equipe por trás que nos ajuda. A equipe de BPO, a contabilidade, a Rúbia e a Maria ajuda Sim. bastante. Então, a gente tem um time que foi e continua sendo treinado para deixar as médicas fazerem o papel de médica, né? Que legal. E a gente não... Pensamos muito bem nisso. Sorte. Temos Sim. sorte tanto da arquiteta que dá o suporte. Pensamos muito nisso, como que nós faríamos para os processos estarmos lá. Sim. Mas também tivemos sorte de pessoas boas conosco, Legal. pessoas de confiança. Eu vou fazer uma pergunta aqui, porque assim, no Destrava a gente vai falar um pouco pras mães, né? Um pouco pras mulheres, mas também muito pros empreendedores, né? E tem muito médico empreendedor. E muito médico querendo empreender. Aqui na Hub a gente tem até um médico também, amigo meu, o Dr. Pedro Paulo. Um abraço para ele, Dr. Pedro. Sensacional. E ele também conseguiu furar essa bolha do empreendedorismo. Até vizinho nosso ali de Americana. E eu vou perguntar para vocês que eu enxergo assim como um próximo passo e aí perguntar se existe essa intencionalidade. Porque às vezes a gente para na questão ainda do propósito, né? De abrir algo, mas hoje vocês, como você colocou, vocês são as médicas. Existe um pensamento futuro das médicas aposentarem o CRM e viverem do empreendedorismo 100%? Existe um plano futuro? Como que vocês pensam já nesses próximos passos? Porque isso é o fato do crescimento, né? A empresa precisa crescer. A gente abre uma empresa para ela crescer e também gerar fonte de oportunidades. E vocês, de repente, serem as treinadoras dessas novas médicas, né? De trazer essa essência que vocês têm rica, né? De conhecimento e trazer para essas novas médicas e tocar esse treinamento. Olha, a Ruby tem essa essência, precisa ser atendido dessa forma, né? Com esse carinho, porque é o braço de vocês ali, né? O filho do filho. Eu falo porque hoje eu também tenho empresa e é o que eu vivo. Eu tive que cortar o cordão umbilical ali e é difícil. Porque eu ainda penso assim, cara, se eu fosse professor ia ser mais querido, né? Porque quando eu era professor, eu ganhava presente na Páscoa, ganhava no Natal um monte de presente. Professor, então... Gente, enquanto eu era professor, eu nunca precisei comprar um tênis e roupa de academia. Porque nos meus aniversários eram extensos. Aí eu virei dono de academia, ninguém me dá presente. Sabe? Tá magoado aí. Tô magoado. Entende? É difícil, porque a gente Já deu o recado. A gente só fica... a gente só fica com os problemas, né? Olha, as contas, as brigas, né? E como que é a vida de vocês? Como que é o plano? Eu não me vejo não atendendo. Assim, eu amo fazer o que eu faço. Legal. Eu amo atender meus Até isso eu acho apaixonada por engraçado. isso. Eu consigo. Até isso eu acho engraçado que a gente é e também pelos nossos pais. Sim. Os pais da Bruna, eles não sabem viver sem trabalhar. Sim. O trabalho é a vida deles. E Exato, os meus pais exato. também muito assim.
E a gente veio conversando no caminho sobre isso, que a gente não vê parando de trabalhar e Uhum. fazendo o que a Legal. gente sabe fazer, porque acho que a questão do médico, essa é uma dificuldade. A gente investe tanto naquilo Sim. do assistencialismo, é difícil você engavetar Sim. isso. Médico vai ser médico pra vida inteira, não vai ter Tem jeito, né? alguns colegas que fizeram isso, mudaram, né? Então, Sim, mas quando você gosta muito da medicina, é muito difícil difícil, você né? sair. E a gente acha que a Rubi tem a nossa cara. Sim, O que nós pensamos em talvez replicar esse processo. Que legal. é um que a gente desenhou, que a gente criou, é legal de ser Total, replicado. total. Mas, e talvez crescermos. Até como olhar investidor, né? Acho que É, por isso que eu perguntei, né? Vai que vocês querem, não. Não, e espaço. assim, Né? acho que a gente tem, pelo menos, veio conversando também sobre isso, tem metas, né? Assim, e agora, nosso bebezinho ainda tá ali Sim, engatinhando. sim, não, ainda tá Então, muito cedo, né, pra falar. Hoje, o que a gente quer com a Rubi é fazer com que ela realmente seja uma clínica de referência Consolidado. na saúde da mulher e da criança em Jundiaí. E, involuntariamente, esse processo de crescimento, ele vai acontecer Vai em algum acontecer. momento. Seja um espaço maior, com uma equipe multidisciplinar, que nós gostaríamos de ter. Sim, E, sim, a intenção também de replicar esse processo, de ensinar cursos para médicos, para ensinar todo esse passo a passo, né? Porque ninguém sai da faculdade sabendo como que monta uma empresa, quais exato. passos, a legislação, quais Sim, são os pré-requisitos ali de vigilância sanitária, todo esse processo do burocrático à gestão ali da clínica, ao encantamento, a gente não aprende isso. A gente precisou ler bastante, ir atrás de conteúdo legal. extra. E esse know-how que a gente tem hoje é muito valioso. Sim, E isso sim, acho que é uma possibilidade. A gente hoje ainda está no processo ali de realmente consolidar a Rubi. A gente acabamos de 2 anos de clínica, né? Então a gente está no processo ainda de consolidação ali da marca. legal. Mas eu acho que não vai demorar para sair do Pra papel sair, esses outros planos, sim. não, hein? Olha, vocês falando aqui, até porque hoje a gente vive uma era digital e é tudo muito rápido. Sim, Falei, cara, acho que é até um nichozinho ali pra escalar de uma forma rápida, né? E sem tirar o foco de vocês, seriam realmente vocês ensinarem isso no digital, né? sim. Porque, como você falou, todo ano tem médico se formando. E querendo, de uma certa forma, também furar uma Furar a bolha. bolhazinha. Nem que seja para abrir uma clínica particular pequena, só para ele atender o resto da vida, mas ele às vezes não sabe nem esse primeiro passo. E realmente, a Rubi, ela tem uma estrutura, como vocês falam assim, a coluna vertebral, né? Que realmente segura todo o nosso esqueleto ali bem estruturada. Então isso dá pra perceber. Tipo, quando, né, a gente vai lá, a gente teve a sensação de cliente, mas, poxa, hoje eu tô empresa. Então, eu consigo enxergar que existe um backstage ali, existe um pensamento. Nada acontece por acaso. Então, como você falou, até mesmo da forma que as meninas atendem o telefone, como a rapidez, né? Porque é rápido, né? A Juliana precisou fazer uma marcação, remarcar, papum, já resolveu. Às vezes você precisa ligar num hospital, numa clínica, demora. Às vezes você até esquece que tá no tempo de espera de WhatsApp, essas coisas, porque é um robozinho que te atende, mas ele te esquece até o robozinho, né? E de vocês realmente é algo que funciona, é algo prático, né? É testado, validável. Realmente não vai demorar para a Rubi se consolidar em Jundiaí e ir para São Paulo, para Campinas, eu tenho certeza disso, porque dá para Amém. sentir essa segurança que vocês têm empresarial, que é muito boa. E falar da parte técnica também, acho que aí não tem o que falar, né, gente? Que vocês duas são maravilhosas mesmo. E acompanho ali os Instagrams que vocês vão falando de coisas, né? Uns nomes muito técnicos também, que eu falei, cara, isso existia, né? Mas é muito legal, muito legal. Na faculdade eu tive um semestre da saúde da mulher. E a minha professora Sandra Matsudo, lembro do nome dela até hoje. E foi no 8º semestre. Então ela falava assim, eu não aceito nada que não for termo técnico, porque vocês já estão para se formar. Então, na prova,
termos técnicos. Ah, meu Deus do céu, vou ter que aprender a falar essas coisas bonitas aí. E realmente, mas é muito legal, né? Isso passa credibilidade, segurança, confiança. Né? Quando você trouxe essa informação da microbiota, eu falei, cara, olha a responsabilidade que a gente tem, né, com o futuro. Né? A Gabi, que nem essas relações é, da formação do bebê, né? Tudo isso é muito importante. São detalhes muito importantes que faz a gente se sentir mais seguro. Pô, meu bebê tá crescendo seguro, tá? Tá saudável, tá? Então, opa, legal. Depois que nasce, a Bruna cuida ali. Ela vai passar as coisas boas pra comer, pra tomar, né? O próprio... Eu tive o Felipe, né? Isso também foi algo que foi muito marcante. Até mesmo a história do... Como que chama aquele... O primeiro remedinho lá que dá, o... Pra cólica, Não, não, não. a A vitamina, vitamina, como chama a vitamina vitamina lá? D. D. Mas ela tem um nomezinho lá diferente que todo mundo fala, não é? Aditivo. Aditivo, exatamente. Aí ela falou, meu, não acredito que você tá dando esse aditivo pro seu filho. Não, vamos fazer uma coisa legal. Aí e também, né? O primeiro filho, ok, não tem contato com outras crianças. Eu já tenho o Luca, nasceu o Felipe. Aí a Bruna falou, não, vamos manipular o zinco para poder aumentar a imunidade do Felipe, porque o Luca vai estar perto. Então, pô, tem toda uma preocupação além de você olhar só para aquela criança, né? Vocês olharam, é um olhar mais macro, né? Eu achei isso muito legal, muito top. Acho que na pediatria em si, eu não tenho como não olhar o todo. Não tem como. Sim. É por isso que na Rubi, assim, ter o tempo de consulta expandido ali de 1 hora Verdade. é fundamental para que eu consiga extrair ali daquela família as informações que eu preciso para cuidar melhor da saúde. E não só da criança, né? Porque eu dou várias dicas Várias ali, dicas. insights que mudam também a vida dos pais, Total. dos outros filhos. E saúde não é só ausência de doença, né? A gente tem uma junção ali de alimentação, de rotina, de sono, de conexão familiar, de convívio social. Então, tudo isso integra para a formação da saúde. E você falando sobre microbiota, né? Acho que quem está ouvindo o podcast não sabe o que é isso. Meu Deus, o que é isso? O que tem tanta aí essa Sim. microbiota? Mas como gastropediatra, eu tenho esse plus, digamos assim, né? De Sim. ter um olhar diferenciado para a saúde dessa criança, um foco na microbiota intestinal, pensando em prevenção de doença, em prevenção de alergias, de Sim. doenças autoimunes, assim, cada vez mais um aumento do número de doenças alérgicas, de doenças autoimunes, de infecções recorrentes, de crianças com deficiências nutricionais e crianças que comem bem. Bem. Porque eu tenho crianças no meu consultório que são aquelas que a mãe bate no peito e diz, meu filho come arroz, feijão, brócolis. E tá tudo bem. E quando a gente olha ali, no detalhe, avalia recordatório alimentar, olha ali risco nutricional, pede exames, avalia, sempre tem algo que a gente pode fazer a mais por essa Sempre dá pra criança. melhorar. Sempre tem algo a mais. E na consulta eu gosto muito de perguntar ali, desde a história familiar, de como que foi ali parto, se nasceu de parto normal, se nasceu de parto cesárea, se teve amamentação ou não, se foi um bebê que teve muita cólica, porque cólica na primeira infância é comum, mas tem bebês que têm muita cólica, e isso a gente já abre ali um insight para pensar que tem alguma microbiota. E criança que tem muita cólica no primeiro ano de vida tem maior risco de ter doenças funcionais do trato gastrointestinal na primeira infância. E aí a gente, quando fala, eu gosto muito de falar de microbiota, que eu fico apaixonada, né, de falar, porque não é só ali o intestino, né? Não é só sobre o intestino. O nosso intestino, ele responde por 80%, quase 80% da nossa imunidade. E há uma conexão do microbiota intestinal com o cérebro, com o pulmão, com o rim, com a pele. Então, isso conecta muito, por exemplo, com crianças com infecções de repetição, asma, com dermatite atópica, alergias alimentares. Então, se eu atuo ali já no início da vida, se eu tento corrigir ali o trajeto, e até mesmo durante o pré-natal, porque eu atendo as mães durante o pré-natal, e aí eu dou uma olhada ali, já vou com o foco ali de, cuido da alimentação, vamos ver que nível de vitaminas, vamos otimizar, porque isso é extremamente importante para eu garantir que aquele bebê nasça bem, saudável, e eu vou atuar para o futuro dessa criança. A microbiota, ela é formada ali, especialmente nos primeiros anos de vida.
E se eu atuo aqui, se eu evito que eles tenham deficiências nutricionais ou qualquer outros agravos, uso de antibiótico recorrente, corticoide, que é uma coisa que é super comum na pediatria, e isso pode sim estar levando aí risco de doenças no futuro, além de outras exposições, né? Porque hoje a gente tem, assim, acho que o mundo está poluído, Tá, né? total, Parece, a total. alimentação está diferente, os alimentos cheios de agrotóxico, contaminação com o famoso aditivo, né? Que é um remédio que eu não Uhum. gosto muito de usar na minha prática, um parabeno, metilparabeno, então eu gosto de manipular por essa possibilidade de fazer realmente ali uma medicação mais limpa, que não leve aí esses aditivos, muitos deles até já relacionados como cancerígenos, num período tão precoce ali da vida. Exatamente. Ah, então, acho que esse olhar funcional ali daquela criança faz toda a diferença no cuidado. Legal. Isso, É. né? Sim. Então, de con- Legal. Isso é muito valioso. E nós não ia até passar batido. E é uma das coisas que a gente percebeu desde o primeiro. Eu falei, cara, 2 horas de consulta, 1h30. Né? A gente tá acostumado a entrar em clínica, ficar 30 minutos, o médico te revirar e falar assim, tchau. Né? Tá aqui sua receita. E realmente, isso foi sensacional. Ficar com vocês ali foi. Porque é as dúvidas das dúvidas das dúvidas, porque às vezes tem coisa que você fala, meu, tem que anotar, né? E com vocês não precisaria anotar, porque vocês vão perguntando. 2 horas a gente tem tempo pra fazer com tranquilidade, né? Então, foi muito bom. Acho que isso também ajuda demais, né? Acho que Que bom. deixa a gente muito mais seguro e tranquilo. Sabe? Cara, é tempo suficiente pra você conversar tranquilamente, né? Uma coisa bem humana, né? Um trabalho bem humano. Não é só próximo, próximo, próximo. e Não, o não tem isso. negócio é pensar no usuário do seu serviço, Sim, né? sim, Tem total. que pensar olhando com o olhar dele. Esse é o segredo. Peço você verificar o que você pode entregar e o que a pessoa precisa receber para Verdade. conseguir. Tenta fazer um trabalho lindo, o que é lindo para mim? Lindo para Pro você, outro que é o também. usuário Com final, certeza, né? com certeza. Vamos fazer uma coisa aqui pra gente poder entrar no nosso fechamento do Destrava, tá? Eu vou dar 5 cadeados pra você, Gabi, e 5 pra Bruna. E aí vocês vão. Esses cadeados são os paradigmas, os mitos. Então vocês fiquem à vontade pra, dentro da sua especialidade, vocês irem destravando esses cadeados aí para. Você vai falar direto pras mamães, né? Pras mulheres. E você vai falar pras mamães que cuidam das crianças. Beleza? Então olha lá pra sua câmera, mandam o seu recado ali pra quais são os seus 5 cadeados que você vai destravar agora, Gabi. Essa não tava no roteiro, hein? Não! 5 cadeados para empreendedor. Não, não, não. Vamos falar pras mulheres. Agora Pras a mulheres. doutora falando pras mulheres. Como Tá. ginecologista. Gabriel, fecha o ouvido agora aí. Olha, acho que um cadeado, a Bruna falou bem aqui. Alimentação. Na alimentação. Posso citar um cadeado? Você, do jeito que você quiser aqui. Segundo cadeado, atividade física. Não acredita como é um remédio. É. Alimentação, Já aproveitou atividade fazer o merchan, né? física. Exatamente. Cuidar da espiritualidade, alma, né? Da parte psíquica, relacionamentos, como ter um médico de confiança. Importantíssimo. Algum local que você possa se entregar porque tantas coisas que a Sim. gente não sabe, tem dá ouvidos. Ter um dono, Demais, demais. alguém que cuide de você. Buscar sempre focar em prevenção, tá? Se antecipar. Algumas coisas vêm, apesar da gente se antecipar ou não, e nós médicos estamos aqui para resolver, mesmo que elas aconteçam, mas sempre que pudermos prevenir, melhor do que. Top demais. Acho que o que você falou, acho que nesses cadeados, até essa questão de confiança, né? Porque ainda, né, estamos aí no século XXI, as mulheres ainda têm muito essa questão de pudor, às vezes, para falar, até pro médico, né? Ah, saiu um carocinho aqui. Ah, nossa, mas a mulher se tocou, né? Ela tem vergonha de falar sobre isso, né? Sim. Hoje a gente fala muito sobre prevenção do câncer de mama, sobre
fazer o autoexame, porque tem mulher ainda que tem vergonha, né, de se autotocar e às vezes falar pra médica, né, olha, tem uma coisa estranha aqui, olha, e nem olha às vezes, né, tipo, então isso é muito importante, ter uma médica independente, ou médico, né, porque homens também tem muitos homens ginecologistas muito bons, né, mas acho que mulher procura mulher que fica mais à vontade, né, e se for de confiança, melhor ainda, então acho que isso é muito bom. A Juliana sempre também comentava muito comigo, olha, eu me sinto muito à vontade com a Gabi, ela me deixa muito à vontade pra perguntar, pra falar de tudo, né? Então, não tem aquela coisa de pudor. Às vezes a mulher fica, meu, eu vou perguntar pra médica isso, ela vai achar o que de mim, né? Tipo, passa isso na cabeça da mulher, Sim. né? Então, acho que top demais, Gabi, gostei. Deixei um espaço pra você pensar, hein, Bru? Você facilitou Né? pra mim. Pra você agora. Olha, ah, 5 cadeados pra gente fazer aqui pra pediatria, um olhar pra mãe, e vai casar um pouco com o que a Gabriela já trouxe aqui, porque não dá pra gente falar de saúde da criança sem falar de alimentação, sono, de rotina, de atividade física e de ter um pediatra pra chamar de seu, né? Então, acho que a gente tem que ter esses 5 pontos 5 aqui, pontos. 5 cadeados pra destravar. É, é o principal, Sim. sabe? Porque eu não consigo não ver outra coisa a não ser isso, assim, pra realmente destravar na cabeça dos pais, Sim, sim. pra realmente mudar e ter esse insight de melhora de qualidade de vida das crianças. Total. E não só no hoje, né? Pensando no No futuro. futuro. Porque essa criança vai ser um adulto, que vai ter filhos, né? Vai ali perpetuar aí todos os benefícios do que a gente tá fazendo hoje, do que a gente faz Com hoje. certeza. E deixar um recado, né, para as Claro. mamães, né, que quiserem nos conhecer. A gente tem a gente está aberto para conversar. Nosso Instagram da clínica. Pode falar, Temos viu? as nossas Tá redes liberado aqui. sociais. Pode falar, rede Temos as social, nossas redes telefone, se sociais. puder, também mete Vai pau. ser um prazer receber, acho que como pediatra, eu muito prazeroso poder cuidar ali desde a barriga da mãe, né? Porque eu faço a consulta pediátrica no pré-natal, que é uma consulta inicial de orientação, onde realmente a gente já conversa um pouco sobre tudo isso, sobre os primeiros 1000 dias, da formação da nossa querida microbiota. Então, deixo aqui meu convite, caso nas redes sociais. Meu Instagram pessoal é doutora Bruna Neres, e o Instagram da Clínica Médica. E o seu, Gabi? Rubi. Rubi Jundiaí? É. Michelin. Escreve. Vamos lá. Doutora Gabriela Michelin. Bruna Neres. Doutora Bruna Neres. Doutor- DRA Bruna DR Neres. Bruna Neres. E o da Rubi, @, É o Rubi Clínica Jundiaí. Rubi Jundiaí. Já colocou Jundiaí porque sabe que vai abrir outras aí, né? Então, olha aí, tá, intencionalidade em tudo, Teremos gente. afiliados. Eu acho que o nosso papo começa e finaliza com intencionalidade. Então, acho que desde a da decisão de ser médica, decisão de empreender com uma clínica e agora com a decisão de expandir essa clínica também no futuro, né? E pra gente finalizar também, um recado para os médicos, né? Ou uma das duas, ou as duas, que se quiserem dividir aí, o que vocês falariam aí para esses novos médicos, para os estudantes, né, os residentes aí dessa... Acho que, assim como foi o nosso Destrava, comece. Começar. Assim, não adianta a gente ficar só colocando ali no papel e não agir. Para tudo na vida, pra né, tudo na vida, verdade. sim. E estude, né, procure cursos sobre história, converse com pessoas que já estão aí no mercado, né, para saber ali, entender um pouco sobre como que funciona, né, realmente a clínica, para tentar ali ter um passo a passo, porque quando a gente conversa com alguém que já tem alguma experiência, né, a gente Sim. até evita Fica ali mais alguns, evita calejado, até, né? já evita até cometer os mesmos erros, né, que Exatamente. cometeu. Então acho que isso é muito importante. Veio de uma família que não tem médicos na família, né, nós somos médicas da família. Então isso não teve como a gente pedir, ai, fulana, me ajuda aqui. Então a gente teve que
realmente correr muito atrás para fazer com que tudo desse muito certo. Graças a Deus, deu muito certo e vem dando muito certo. Meu recado é, comece. Legal, legal. Destrava Estude. isso. Estude, planeja e comece. E comece. Esse é o básico, né? A gente aprende fazendo, de outra forma. Caminhando que constrói seu caminho, né? Não adianta É isso aí. parado, não faz nada, né? Legal, bom. Gente, papo, né, Gabriel? Foi bom demais, né? PhD esse papo foi, né? Dá pra assinar com diplominha já, né? Aqui no dia. Legal, galera, ó. Primeiro Destrava aqui de 2025. Feliz demais de estar com essas duas maravilhosas aqui da Clínica Rubi. Muito obrigado mais uma vez. Mandar um grande abraço para os maridos que deixaram elas atravessarem aí o oceano. Né? E chegaram até aqui. Já estávamos sonhando isso, né? Então, chegou, né? O grande dia. Já era uma coisa que a gente planejou desde o começo. Cara, vai ser legal um bate-papo com as duas para falar dessa estrutura. Aconteceu. Sinta-se à vontade para voltar, tá? A hora que vocês quiserem. A casa é de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer. Né? Prazer o bate-papo. Temos o tempo. Né? Eu fiquei muito feliz também de verdade receber vocês aqui. Lisonjeado, né? Porque é médico, a gente fala, pô, tá? Imagina. Vem até com o meu blazer aqui, né, Gabriel? Imagina. A gente fica muito feliz pela essa oportunidade de conversar com você, falar da nossa história. E as pessoas veem ali tudo pronto, tudo bonitinho. Ah, foi fácil. Mas ninguém imagina o que a gente passou por trás. Corre que foi, né? Exato. Pra chegar até só aqui. ver os tombos, né? Bom, gente, então é isso. Ó, vamos fazer a finalização, lembra do Destrava? Então a gente agora olha aqui, agradece, tá, gente? Muito obrigado pela audiência, vocês aí que participaram. A galera de Jundiaí, curte lá, compartilha para os seus amigos, para suas mães, amigas, os maridos também, ó. Leva todo mundo pra clínica lá que vai dar bom. Eu sou um marido que fui, curti, vale a pena, tá? Se quiser mandar mensagem para elas, né, tirar dúvidas lá nas mensagens do Instagram, as meninas são ativas ali também, tá? Manda, tira a dúvida também. No arroba da Rubi, principalmente, que ali o negócio funciona rápido, né? Ali é rápido, gente. Mandou, respondeu. Mandou, chegou. Tá? Então, ó, muito obrigado vocês. Clica no nosso canal, compartilha, segue. E, ó, vem com a gente. Cadê a mãozinha aqui? E Ó, destrava! Valeu!